Gente, tudo bem com vocês? Bom, falar aqui um pouco sobre momentos importantes, marcantes do canal, né, dos noticiários, das polêmicas, das grandes questões aí que a gente viu e ouviu nesses últimos meses, né, desse ano aí, na verdade, de 2022. Isso aconteceu no início do ano, né? Que é interessante que a gente vê observando, né, o que aconteceu no início do ano, no meio do ano, como algumas coisas parece que meio que quase que se repetiram, né? Uma dessas coisas foi uma polêmica em relação ao Felipe Neto, né, que ele fez algumas compras ali de acolchoados, coisas do tipo, né? E agora, muito recentemente, né, e essa compra deles foi assim, um valor muito alto, né? E muita gente ficou criticando e tal, né? E ele estava depressivo e tal, também tem toda essa questão, e estava ali fazendo compras, né, para poder ter algum conforto, vamos dizer assim, né? E recentemente agora apareceu uma polêmica muito grande em relação aos jogadores de futebol do Brasil, com aquela carne de folheada a ouro, coisas do tipo, né? E o pessoal veio com o mesmo papo, né? Tá gastando demais, como é que pode gastar demais dentro de uma crise como essa? Eu acho bem estranho esse tipo de argumento, porque assim, eles ganham muito bem, né? Então, tipo assim, é normal que uma pessoa que ganhe, que tem uma renda muito mais alta, ela tem um padrão de vida muito maior e, consequentemente, ela compre coisas diferentes, marcas mais caras, isso é bem normal. Você não vai ver uma pessoa que é bilionária, né, com um carro popular, por exemplo. Não, ela vai comprar um carro do ano dos carros, um carro de luxo, né? Comprar um avião, coisas do tipo, uma mansão, né? Então assim, é bem estranho essa coisa de criticar o que a pessoa compra, né? Se fosse para criticar alguma coisa, né? Assim, fazer algum tipo de análise mais profunda, no mínimo iria ter que questionar o salário dessa pessoa, se essa pessoa mereceria ganhar esse salário todo e tudo mais. Mas criticar os gastos é uma coisa bem estranha, né? Na parte cultural, né, a gente teve aí também, aqui no canal fiz uma análise, né, sobre um vídeo, né, ou aliás, sobre uma série, né, que é muito, assim, muito interessante, né, que é Cobra Kai, né, uma série que fez muito sucesso, né, acho que teve 4 ou 5 temporadas, e eu acredito que talvez até tenha mais, eu não sei como é que vai ser aí. Eu tinha visto uma análise que eu achei bem interessante, né? É de um canal, Quadrinho na Sarjeta, eu acho que é o nome do canal. Que ele fez uma relação muito, que eu achei que faz muito sentido, muito interessante sobre uma questão política, né? Sobre a situação política global, né? Que a gente vê no Brasil também, né? Sobre a ascensão da extrema direita, né? Com a série, né? Então, eu achei assim, foi um dos vídeos interessantes do canal, né? Tivemos análises de outros filmes, de outras séries também, né? Também no início ali tivemos a análise no início do ano, né? Também tivemos uma análise de um filme que é Não Olhe para Cima, né? Que também era um filme que era um filme que explicitamente, né? Diferente dessa do Cobra Kai, que é bem polêmica essa interpretação, né, do quadril na sarjeta. Eu particularmente achei muito interessante e fiz um vídeo, né, falando assim, mas também um pouco sobre isso, também dando fazendo minha avaliação sobre a série, relacionando essa questão política, né, dentro dessa linha que ele fez também. Mas é uma coisa polêmica, tem gente que discorda, o que é normal. Acho que a arte ela é interessante por isso. É uma coisa que abre leque às vezes de interpretações que vão muito além do óbvio. Como eu disse, o filme, né, Não Olhe para Cima, ele é bem diferente da Cobra Kai por um aspecto, assim, ele é muito claramente uma crítica
a questão política, né? Eu fiz algumas críticas assim em relação ao filme, que eu particularmente não gostei muito, achei o filme meio chato, né? Eu disse que apesar das atuações, eu acho que tinha os atores principais ali muito bons, grandes figuras ali, mas tinha um humor muito forçado, a coisa era muito óbvia, sabe? Assim, então, pra mim, particularmente pro meu gosto, não é muito legal. A crítica em si, interessante, né? Aqui no canal já fiz várias análises de vários outros filmes e séries, né? Principalmente em anos anteriores também, né? Mas particularmente esse filme, eu fiz muito pela repercussão. Eu inclusive, quando estava tendo a repercussão, eu fiz questão de assistir o filme, até com uma expectativa positiva, né? Principalmente ali por um dos atores principais ser um dos atores assim que eu acho que um dos grandes atores de Hollywood, né? O Leonardo DiCaprio, né? Marcante por vários filmes, né? Inclusive tem alguns filmes dele que, sim, então, talvez entre os melhores filmes do seu respectivo gênero, né? Ele é um ator, inclusive, que transita ali em gêneros diferentes, né? Ele consegue fazer papéis, assim, bem diferentes um do outro e consegue se destacar. Nesse filme não foi diferente, assim, eu acho que a atuação dele foi muito boa. O filme que é ruim, né? O roteiro é ruim, enfim, eu não gostei do filme em si. Então, foi mais uma análise aí do canal, né? No início do ano também tivemos um outro vídeo no canal relacionado à questão da crise no Cazaquistão, né? Uma questão da guerra ali, que já foi ali quase que um preâmbulo para o que viria depois ali acontecer na Ucrânia, né? Também fiz vídeos aqui no canal a respeito dessa guerra, né? Foi uma guerra que um dos destaques que eu tenho a dar assim, a essa questão dessa guerra foi o papel da imprensa imperialista, da imprensa brasileira, não só brasileira, ocidental de uma maneira geral, que deu toda a razão pro Zelensky, né? Inclusive Zelensky foi escolhido esse ano como o homem do ano, né? Então assim, foi feita toda uma propaganda em cima disso e ao mesmo tempo, por outro lado, né, da mesma forma como colocaram o Zelensky como um grande herói, colocaram o Putin como um grande vilão do mundo, né? Quando a coisa é muito mais complexa do que isso, né? Então eu busquei nesses meus vídeos que eu tratei sobre esse tema mostrar o que vai muito além dessa questão, né? E mostrar todos os interesses geopolíticos ali e algumas questões históricas relacionadas a isso que são necessárias para a real compreensão disso, para não ficarmos simplesmente reproduzindo a narrativa midiática, que esse é um dos grandes objetivos do nosso canal, né? É fazer essa crítica a essa narrativa midiática, né? Desde o início do canal, essa vem sendo uma das grandes propostas, um dos grandes pilares do canal, e além do senso comum, e além dessa mera narrativa midiática, propagandística dos interesses do grande capital, do imperialismo. Temática também que foi muito forte nesse ano, foi toda essa questão da liberdade de expressão. Tivemos a questão do monarca, né? O monarca falou ali algumas coisas bem polêmicas. Tivemos várias ações relacionadas provavelmente ao Alexandre de Moraes, que é considerado por muitos a grande figura do ano, né? Isso é bem forte, porque você imaginar que tivemos um ano de eleições de 2022, foram as eleições mais fortes de todos os tempos, né? Assim, uma das eleições mais importantes do Brasil de todos os tempos. E com a vitória do Lula, com a volta do Lula e Bolsonaro, aquela disputa pau a pau, e mesmo assim, né, que é um tema que a gente vai tratar aqui mais adiante também, mas mesmo assim, a figura do Alexandre de Moraes, bem como a figura do monarca,
foram muito destacadas por conta desse debate que foi aberto sobre a questão da liberdade de expressão, dos limites da liberdade de expressão, né? Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal, foi um dos vídeos também muito polêmicos, que eu tratei sobre essa questão do monarca, né? Que a gente tem que ter um certo cuidado com essa coisa desse ataque à liberdade de expressão. Eu sempre destaquei aqui que o monarca é uma figura que fala muita bobagem, isso é um fato. Ninguém está aqui dizendo que o monarca é um anjo, que o monarca é um ser iluminado, super inteligente. Mas a gente tem que ter cuidado com essa questão do se ataque à liberdade de expressão, né? E isso vem sendo assim demonstrado em muitas ações aí polêmicas, né? Muitas ações bem questionáveis do ponto de vista jurídico, político, ideológico, filosófico, né? No que tange a questão da liberdade de expressão por parte, principalmente do Alexandre de Moraes, né? Inclusive outro acontecimento relacionado a isso foi a censura ao PCO, né? Foram retiradas todas as redes do PCO nesse ano, né? Os seus canais, as suas redes sociais, enfim, todas as formas de divulgação, e foi um dos pontos também que por algumas vezes eu trouxe aqui no canal para denunciar, né, essa censura ao PCO. Bom, gente, uma coisa interessante, como eu falei antes, né, a forma como algumas coisas retornam, né, algumas coisas que a gente discutiu em outros momentos do ano, no começo do ano, por exemplo, e vem sendo retomada agora muito, inclusive causou muitas polêmicas entre as pessoas aqui mais próximas aqui do canal, algumas pessoas que acompanham, pessoas que estão em canais que a gente tem uma certa comunicação mais direta, que foi essa questão da jornada de junho de 2013, próximo ano vai fazer 10 anos, tivemos declarações bem polêmicas, bem estranhas de algumas figuras, como o Galo, né, aquele cara das manifestações dos motoristas de aplicativo, essas coisas, né? E a gente teve essa reunião dele com outras figuras ali, Chavoso da USP, outras figuras, né? E teve todo esse clima, esse discurso de que assim, quando o Lula ganhar nós vamos à rua e tal. Isso lembrou muito essa questão de 2013 e trouxe muito à tona o debate referente a 2013, né? Que tem teses, né, que dizem que é uma das teses que eu acredito em parte, né? Que eu até trouxe um vídeo no começo do ano, questionando assim, a questão de se 2013 não foi, na verdade, um estopim de uma revolução colorida no Brasil. Que após isso sucederam-se fatos que levaram ao golpe de Estado, à prisão do Lula, a deposição da Dilma, e uma série de outras coisas. Todo um clima de antipolítica que de alguma forma, né, isso tanto pessoas de esquerda quanto de direita reconhecem que de alguma forma isso contribuiu para uma ascensão de uma extrema-direita, né? De uma direita que se dizia antissistema, né? E isso se deu também muito evidentemente, né, pela forma como foi conduzida pela mídia, né, esse tipo de manifestação. É só lembrar assim, aqueles vídeos lá do Elias Jabbour, né? Elias Jabbour, que ele primeiro ele ficou contra, aí pouco tempo depois, poucos dias, semanas depois, ele falou totalmente favorável, né? E criaram uma nova narrativa. Aí depois surgiu o MBL, vem pra rua, não vai ter Copa e por aí vai, né? Que foram movimentos que com o tempo foram se tornando movimentos de direita contra o governo federal, né, da Dilma Rousseff. Culminaram no golpe e em outras coisas, né? Via Lava Jato, aquela coisa toda, tudo mais ou menos ali naquele período, 2014 e tal, né? MBL, Lava Jato, essas coisas todas começaram a surgir ali, né? Então, gente, é outra coisa polêmica que agora retomou aí, se requentou, né? Por conta da efetividade aí da vitória do Lula, né?
Então, esses movimentos de pessoas ligadas a esses movimentos de 2013 parecem vir retomando, e essa polêmica, essa discussão também é uma das discussões que foram fortes nesse ano. Essas que talvez sejam uma das melhores assim do ano, né? Para além da vitória do Lula, né? E da derrota do Bolsonaro, foi a morte de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, a grande figura que disseminou o bolsonarismo, ou melhor, o olavismo, né? O pessoal fala olavismo cultural, né? Que na verdade era uma união de uma série de teorias conspiratórias da extrema direita dos Estados Unidos. Tanto que o Olavo morava lá nos Estados Unidos, morreu por lá mesmo. Aliás, eu acho que ele morreu no Brasil, não sei, ele tinha vindo para o Brasil um tempo, se tratar e tal, alguma coisa assim. Eu nem lembro se ele morreu no Brasil ou nos Estados Unidos. Mas, enfim, o Olavo acabou morrendo, e muita gente zoou isso, ficou alegre, comemorou, festejou. Teve toda uma polêmica relacionada a isso, se deve se festejar ou não, essa coisa toda, né? Enfim, eu acho meio que o moralismo barato, essa coisa de não deve se festejar a morte de ninguém. Mas enfim, é uma coisa que tem pessoas que têm esse papo, né? Eu acho que é um certo bom mocismo, passar um certo ideia de bom mocismo mesmo, né? Então o Olavo era essa figura que traduzia esse espírito desse neomarcartismo, né? Dizer que tudo era comunismo, ver comunismo em tudo, em perseguir os professores, né? Toda aquela coisa de escola sem partido, ideologia de gênero, toda essa merda foi ali trazida pelo Olavo de Carvalho, né? Então a gente pode de alguma forma assim comemorar o fato de não termos mais essa figura propagando esse tipo de coisa absurda. Outra figura assim que foi detestável nesse ano, uma das piores figuras desse ano, sem sombra de dúvidas, foi o Ciro Gomes, né? Muita gente criava uma expectativa positiva em relação ao Ciro Gomes, no seu potencial político, seu potencial eleitoral até, e enfim, né? E o Ciro acabou despirocando geral e simplesmente fazendo uma campanha que serviu, na verdade, como auxílio ao Bolsonaro, né? O Ciro simplesmente começou a propagar uma narrativa muitíssimo similar à narrativa lavajatista, a narrativa até bolsonarista mesmo em muitos aspectos, né? Então o Ciro foi talvez a figura assim que a gente pode dizer, pelo menos para muita gente, eu não digo para mim porque eu não tinha expectativas em relação ao Ciro, mas foi para muita gente a grande decepção desse ano, né? Talvez o Ciro e a seleção brasileira tenham sido as duas maiores decepções do ano para muita gente. Para algumas pessoas não foi uma decepção propriamente dita, porque como a gente vem falando aqui há pelo menos 3 anos, quase 4 anos, essa tática do Ciro já vinha, já vinha sendo desenhada desde esse tempo, né? Então não é grande surpresa aí. Tanto que no fim, ali mesmo no segundo turno, o Ciro, quando foi fazer um vídeo que era para ser de apoio ao Lula, fez um vídeo assim, como se estivesse sendo forçado a apoiar o Lula, e nem falando o nome do Lula, enfim, foi uma coisa patética, né? Agora, há poucos dias, tivemos mais uma cena patética do Ciro, além dele ter sumido, né, assim como fez em 2018, o Ciro ainda foi mandar uma mensagem irônica para Simone Tebet, porque tá aí você, tipo assim, querendo dizer assim, né, que você apoia o Lula e tá aí, ele não te indicou para nada, né? Então é ridícula a posição dele, né? Ainda sobre o Ciro, a gente lembra alguns momentos meio bizarros dele, né? O Ciro Gomes, ele foi ele teve uma coisa meio bem doida, né? Que assim, os ciristas comemorando o fato do Nando Moura estar supostamente apoiando o Ciro Gomes, né? E foi o seguinte, o Nando Moura fez um vídeo ali dizendo que ia, né, por uma questão de, olha, no primeiro lugar temos o Bolsonaro, nos outros temos o Lula, então entre esses dois a gente vai ter que escolher uma terceira via, né?
Então quem tiver em terceiro lugar, que no caso era o Ciro ali, a gente vai votar. Né? Então os ciristas já começaram a comemorar, né? E o que é bizarro é que o Nando Moura, ele usou uma expressão bem ruim para falar do Ciro, né? Para falar, na verdade, da terceira via, né? Mas no caso, claramente, era o Ciro ali, naquele momento, né? Apesar da coisa ter mudado bastante, porque depois a Simone Tebet acabou ultrapassando o Ciro, né? Mas naquele momento o Ciro tava mais meio que mais consolidado como possível candidato da terceira via, né? A Simone Tebet apareceu depois e passou o Ciro no final, né? Foi meio bizarro assim, pra gente ver o quão o Ciro foi decadente, né? Sabe? Ah, mas Simone Tebet teve apoio da mídia, mas Simone Tebet não era grande coisa, entendeu? Simone Tebet não era uma figura política tão marcante, tão conhecida, tão carismática, não. Mesmo com esse certo apoio da mídia, não foi algo que vingou, né? O Ciro realmente foi muito mal. A Simone Tebet tirou 4%, não é grande coisa. O Ciro tirou 3%, então o Ciro é que foi muito mal, né? E a gente já falava isso no começo do canal, né? Como a expectativa era realmente que o Ciro fosse horrível o resultado eleitoral dele. Né? Tudo indicava isso. Mais uma coisa do Ciro, né? Pra você ver como o Ciro só deu bola fora, né? Foi a questão da polêmica fala dele a respeito das pessoas que moram na favela, dos favelados, né? Falou uma frase ali dando a entender que as pessoas que são na favela são pessoas despreparadas, não estão prontas para receber o discurso do Ciro, né? E esse é um ponto que inclusive até falei recentemente que eu estava lendo um livro muito interessante, estava desenvolvendo uma pesquisa, né, para um trabalho da universidade. E é interessante, você consegue ver, eu consegui ver ali nessa obra, assim, meio que onde surgiu esse pensamento, assim, do Ciro, né, esse pensamento ultra elitista, né, que as pessoas não conseguem entender o que a gente fala, né, isso aí já dos anos 50 já tinha intelectuais dentro dessa área da ciência política que tinham esse tipo de discurso, né, e era uma turma desse viés aí, se coloca como desenvolvimentista, assim, muito similar ao Ciro Gomes. E o que a gente vê é isso, é esse tipo de postura, né? Onde o povo não deve dar palpite nenhum no governo, eles só querem o voto das pessoas, mas não querem ouvir ninguém, não querem, acham que o povo é burro, o povo é gado, o povo, enfim, não sabe de nada. E eles são os arautos da inteligência, da intelectualidade, vão resolver tudo, porque são muito inteligentes. Então, tipo assim, é bem ridículo, né? Então esse foi mais um episódio, assim, questão do Ciro, né? Além dessa questão, né, para piorar mais a situação do Ciro Gomes, tiveram movimentos dentro do partido, né, contra a candidatura dele, né, querendo que ele desistisse da candidatura para apoiar Lula já no primeiro turno, né, compreendendo como aquela eleição era uma eleição muito perigosa, né, poderia ter de um risco muito grande do Lula perder, né, uma ascensão forte do Bolsonaro ali, em algumas pesquisas já mostrando que a eleição não seria tão fácil assim, né? E isso se confirmou, né? Inclusive até mostrou que o Bolsonaro teve um potencial de voto muito maior do que se pensava, né? Então, assim, mais uma vez a gente vê como o Ciro acabou atrapalhando muita coisa, né? Então foi isso, né? Tiveram esses movimentos aí de prisolistas e outros membros do PDT contrários à candidatura do Ciro. Uma outra morte assim muito marcante, né, foi a morte do Mário Schwarzman, né, que era um cara bem malucão, assim, que era bem extremista religioso, né, e era também uma figura, assim, é uma figura bem louca, né, para ser bem sincero, não tem como falar outra coisa. E ele tinha feito um podcast poucos dias antes de sua morte, bem maluco o podcast ali com o Petri, e poucos dias depois apareceu dizendo que estava cego e muito doente, e
não tava se medicando, não tava se cuidando e que ia morrer, né? Tipo assim, basicamente se despedindo, né? E morreu, né? Então assim, é bem bizarro. A coisa foi tão doida que ainda muita gente disse que ele não tinha morrido e tal, depois meio que se confirmou que ele morreu. Mas uma coisa bem bizonha pra gente ver com que tempos bizarros a gente vive, né? Outra coisa chamou a atenção, que movimentou a internet, o Brasil parou para ver um movimento, para ver um evento esportivo. Não, gente, ainda não tô falando da Copa do Mundo, calma. Foi a luta do Arcelino Popó Freitas, grande Popó, ícone do esporte brasileiro, do boxe brasileiro, com o Whindersson Nunes. Cara, deu muita pena do Whindersson Nunes, saiu muito quebrado e tal, né? A gente não pode culpar muito o Whindersson Nunes, né? O cara não é um profissional, ele treina ali pesado e tal, mas na verdade Popó mesmo estando há um tempo parado é um tremendo de um atleta, né? Então assim, era óbvio que o Whindersson ia levar muita porrada, né? E ainda parece que, pelo menos pelo que o Popó disse, que ele ainda pegou um pouco leve, né? Imagine se não tivesse pegado leve. Mas é aquela coisa, pegou leve, mas bateu, né? Então assim, eu até me senti um pouco mal com o Whindersson, né? Eu acho que o cara... E foi meio... Ah, desculpa, mas foi meio engraçado, né? Tipo, o Whindersson todo quebrado ali, tinha apanhado e agradecendo o Popó, né? Eu até brinquei, né? Parecia que ele tava querendo cometer um suicídio. É uma forma criativa de cometer um suicídio. Bizarro, né? Mas na verdade foi porque também ele tava com depressão, tive aquele negócio tinha se separado. Foi uma coisa bizarra. Então, ele tava de fato depressivo, de fato ele tava buscando coisas pra, né, pra lhe esparecer, né? Então, mas é uma forma meio bizarra, acho que extrema de fazer isso, né? Então, mas a gente poderia até psicologicamente, tipo assim, ele quis trocar uma dor interna por uma dor externa. Pode ser. Mas enfim, e também tem um status e tal, né? O cara, pô, lutar com o Popó. Beleza, não ganhou do Popó, mas lutou com o Popó, né? Isso é, tipo assim, zerou na vida, né? Entre as figuras, assim, que a gente pode dizer piores, assim, do ano, as figuras que foram mais odiadas no ano, sem sombra de dúvida, a gente tem que pontuar que, bom, foram muitas, né? Mas eu vou pontuar algumas, né? Vou falar primeiro a respeito da questão que acho que foi uma das polêmicas mais bizarras do ano, né? Que foi do Ed Mota. O Ed Mota criou um canal e começou a falar um bocado de groselhas, né? E uma das coisas mais polêmicas que ele falou foi a respeito do Raul Seixas, né? Dizendo que as músicas Raul Seixas não eram de nada e tudo mais. Lógico que ele tava talvez querendo causar e tal, mas pegou muito mal pra ele, sofreu muitas críticas e tal. Então não sei se valeu a pena pra ele, né? Uma outra figura que a gente pode dizer que é parecida aí, né? Foi aí o vinheteiro, né? O vinheteiro que sempre criticou muito o funk e tal. Aí teve uma galera ali do funk que meio que deu um enquadro nele ali, né? Viram ele na rua né? E ele ficou bem com medo e tal, né? Uma coisa assim que também marcou aí muita gente, né? De como o que você fala na internet às vezes tem que ter um certo cuidado, né? Principalmente quando você atinge alguém que é famoso, alguma coisa assim, né? Então é bem complicado isso aí. Indo um pouco mais pesado, não muito mais pesado, eu já falei do Monark, né? Mas, bom, outras figuras que foram assim piores ainda foram Flor de Lis, né? Foi condenada aí pela morte do seu ex-esposo, né? E foram aparecendo uma série de coisas a respeito dela assim muito bizarras, sabe? Então, gente, foi pesado, assim, foi muito pesado, né? E o outro foi o Gabriel Monteiro, né?
As acusações também terríveis aí contra ele, né? E ele foi preso já, né? Então assim, e muitas provas, muitos vídeos, né? Muitos relatos de muitas pessoas diferentes, abusos terríveis, né? Um dos arautos aí que dizia, arautos da moralidade, daquela coisa de se dizer um homem acima de tudo, que é um bichão, que é um cara super correto, que bota o dedo na cara dos outros, né? Então assim, foi bem bizarro, né? Então foram aí as pessoas que talvez piores mesmo assim se mostraram desse ano, né? Além, claro, do Bolsonaro. A gente pode colocar na conta o Adrilles também, né? A Jovem Pan, né? A Jovem Pan tem vários aí, né? A Zoe Cubana, bom, uma série de jornalistas ou pseudo-jornalistas aí, terríveis, né? Então toda aquela polêmica da Jovem Pan, que acabou no final do ano depois demitindo várias figuras ali, criou uma série de polêmicas, né, de figuras ali. Então, enfim, foi uma coisa bem bizarra também. A Jovem Pan tá entre as piores coisas de 2022, né? Para além disso, a decepção da seleção brasileira, né? O Tite, aquela seleção, uma seleção muito boa. A seleção talvez que foi assim a seleção, uma das seleções melhores das últimas Copas, sem dúvida, né? E com o Neymar bem até, né? Com o Richarlison, com o Vini, entendeu? Vinícius Júnior, né? E outros tantos caras aí muito bons. E o Brasil perdeu para a Croácia, um time meia boca, que não joga fechado e tal, mas enfim, claramente um time muito inferior ao Brasil, né? Então a coisa não ficou legal. Levou um gol faltando 4 minutos, já no fim da prorrogação. Levou para os pênaltis. Não botou o Neymar para o Tite não botou o Neymar para bater o primeiro pênalti, né? Que foi polêmico. Inclusive criou aí o meme do craque Neto, o louco. Tite, seu burro, o melhor batedor do mundo, o Neymar, e você não bota o cara pra bater o pênalti, enfim. Foi trágico mesmo. Então foi um evento bem trágico aí, foi agora no fim do ano, né? Foi mal, foi ruim pro Brasil. Meio que se redimiu, assim, tiveram algumas outras, né? Aí, mas a figura que eu acho que mais se redimiu esse ano foi o Janones, né? O Janones foi um dos grandes destaques aí no Brasil, brigou com a Adrilles, brigou com aquele ex-ministro do meio ambiente do Bolsonaro. Foi bem engraçado, teve momentos bem engraçados aí. Teve uma campanha de marketing bem polêmica pro Lula, né? Ele ia ser candidato, né, à presidência, acabou desistindo e apoiando o Lula, fazendo um acordo ali. Enfim, o Janones ganhou uma repercussão muito grande e eu acho que muito positiva, né? Algumas outras figuras tentaram se redimir. Vou dar um destaque aqui pro Alexandre Frota, que não foi tão bem recebido. Além de não ganhar a eleição, né, para deputado, disputou ali. Se eu não me engano, ele disputou deputado estadual, inclusive, eu acho, né, para não. Mas mesmo assim não conseguiu, né? Tentou se redimir, tentando ir para a equipe de transição artística, não foi bem aceito lá, acabou saindo, enfim, né? Ele não se deu bem, não se deu muito bem não, né? Esse ano não foi um ano também muito bom para ele. Pelo menos ele se saiu do bolsonarismo, isso já é uma grande coisa. Mas, enfim, foi horrível. Agora que a gente pode destacar meio que como negativa, ou que deu alguma bola fora, foi o Freixo, né? Freixo falou contrário à questão das drogas. E o problema não é exatamente de falar a favor ou contrário às drogas, mas o problema é que o cara era uma das pautas assim que ele falava bastante, né? Que ele era meio conhecido por isso. Então, acabou que não convenceu a galera que não votava nele, e ao mesmo tempo acabou passando essa imagem de falso e até mesmo perdendo talvez o apoio de pessoas que estavam propensas a votar nele, né? Pela história dele, né? Então acho que foi um erro dele também. Um tema que eu tratei aqui no canal algumas vezes, né? E eu queria colocar como destaque a questão
da eleição, da Constituição, nova Constituição do Chile, né? Teve uma proposta de nova Constituição que foi rejeitada e tudo indica, né? Foi o que eu falei na minha análise e vi em outras também. Os elementos de identitarismo ali, né? Que estão muito presentes ali na figura do Boric, de grande parte da esquerda lá no Chile, né? Que acabaram atrapalhando todo um processo ali de luta popular do povo chileno, né, que pediu uma nova constituição, que quer uma nova constituição, mas que acabou não aprovando, né, justamente por conta desses fatores. Então, mais um ponto de alerta aí pra gente a respeito da questão do identitarismo, como isso pode ser prejudicial, como isso é prejudicial para a esquerda, né. Então, acho que é um ponto interessante também aí que foi discutido aqui. Um vídeo que repercutiu muito aqui no canal, que eu falei a respeito da questão do Edgar, né, que era da Jovem Pan, né, ele viveu esse momento da Jovem Pan, antes da Jovem Pan aderir ao bolsonarismo e pegou esse começo do bolsonarismo, né, e fez e apareceu na Record, no programa da Record, denunciando tudo isso que ele sofreu e tal, e eu falei disso no canal, e muitos bolsonaristas vieram com ódio, assim, o que já denota, assim, muito que o Edgar sofreu, né, porque só de falar nele, essas figuras bolsonaristas já aparecem para atacar, né? Então, assim, muitos comentários homofóbicos, preconceituosos, assim, de todos os tipos, né? Então é ridículo, assim, sabe? Não tem muito o que falar, né? Denota muito bem o que é o bolsonarismo também. O Ciro parece que é o grande destaque dessa retrospectiva. Mais um episódio ridículo do Ciro foi o seu debate com o Gregório do Vivier, né? Gregório havia feito um vídeo no seu Greg News ali, falando da trajetória do Ciro e tal, não falou nenhuma mentira, né? Mas fez algumas críticas ao Ciro. Isso é o bastante pro Ciro ficar enfurecido, fazendo uma série de ataques ridículos ao Gregório do Vivier, né? Inclusive o comparando com Zelensky, que é uma coisa bizarra, assim, né? Para além disso, né, para piorar a coisa, o Ciro inventou esse negócio desse debate com o Gregório, onde o Ciro, inclusive, ataca a equipe do Gregório, diz que ele deve demitir os caras. Foi uma coisa patética, assim. Sabe? Foi muita coisa bizarra, né? Então, como aqui é uma retrospectiva zona geral, a gente não pode ficar aqui comentando detalhes, mas para quem lembra foi muito, muito bizarro, assim. Estou dando alguns detalhes, né? E é ridículo a forma como o Ciro, né, no seu vídeo anterior a esse ao debate, né, que ele fala do Gregório, inclusive ele nega depois, que é mais bizarro ainda, em vez de pedir desculpas e tal, que ele simplesmente diz que o Gregório é um maconheiro, não sei o que, é um pequeno burguês que não quer saber de porra nenhuma enfim, né, gente, sim, foi bem baixo o Ciro em relação ao Gregório, assim, né, e pior, né, gente, que o Ciro fala coisas do Gregório que, tipo, serviriam bem pro... Bom, gente, tiveram também, assim, o Roberto Jefferson, né, é uma das figuras mais destacadas ali do ano, né, com uma ação, assim, doida, né, o cara atirou nos policiais federais, assim, é uma coisa que você, assim, como eu falei em outros momentos aqui, denota muito bem a situação bizarra que foi esse 2022. Foi um ano muito doido, né? Muito bizarro, né? Como alguns anos anteriores também, né? Mas esse eu acho que foi um dos episódios mais bizarros que tiveram. Depois ainda tiveram aquela coisa do padre Kelmon indo lá, e enfim, né? Aquela negociação dele com aquele policial, porra, o Roberto Jefferson tinha atirado nos colegas do cara, e o cara rindo lá, e quase pedindo desculpas a ele, né? É muito bizarro, né? Então, assim, é bem doido, né? E veja, a gente citou aqui o Padre Kelmon, né? Esse episódio foi tão doido que o Padre Kelmon, que é uma das figuras mais bizarras que tiveram aí no ano, passaram quase despercebidas, assim. Tão bizarro foi aquele evento ali, né? E o Padre Kelmon foi um dos grandes destaques, assim, de bizarrice, né?
do ano, né? Que tiveram aqueles debates ali, ninguém nem sabia quem era aquele padre, aí teve aquele negócio de padre de festa junina, aquela coisa toda, né? Então foi bem doido isso, né? Indo para a questão das eleições, né, nós tivemos no dia da eleição uma ação da PRF, uma ação que a gente pode caracterizar como criminosa, né? Claramente para favorecer o Bolsonaro ali, impedindo a passagem de muitas pessoas, a circulação de pessoas que estavam viajando para ir votar e tudo mais, enfim. E essas ações, a maioria foram no Nordeste, foram nos locais, nos estados onde o Lula tinha maior votação. Então, assim, foi uma coisa bem bizarra, assim, né? O PT, inclusive, entrou com uma ação contra isso. O Alexandre de Moraes tomou algumas iniciativas ali, mas tentou meio que negar que estava havendo um favorecimento, não falou, tentou não dar uma dimensão maior à coisa, que era a dimensão real, né? Que a coisa deveria ter. Então, foi bem ridículo, né? E demonstra como nada, absolutamente nada, ocorreu da forma como deveria ocorrer, né? Nesses últimos meses do ano, a coisa que eu acho que mais foi falada, mais foi propagada aí, foi a questão desse período de transição, né? Inclusive a questão da PEC de transição, a questão de quem estava compondo essa transição, nesse período de transição aí, e posteriormente a indicação dos ministérios, dos ministros de Lula, né? Então a gente destaca aqui algumas questões, como a pressão da mídia contrária a algumas indicações, como o Haddad, o Mercadante principalmente, uma pressão para colocar a Simone Tebet como ministra e coisa e tal, né? Essa coisa da Simone Tebet, inclusive, desde que o Lula começou a indicar os ministérios, o nome dela foi sempre citado pela mídia e cobrado, né? Incessantemente. O Lula, inclusive, queria dar alguns ministérios a ela que ela recusou, né? E tal. Teve aquela polêmica do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, que ela até parece que aceitou, mas a Marina Silva não quis dar, né? Marina Silva que não aceitou essa escolha dela, né? Então, enfim, acabou indo pro planejamento, né? É aquela escolha do Dinho, né? Que para a PRF, que era a escolha que o Dino fez, o Dino já como indicado a ministro, né? Pelo Lula, indicou uma figura para a PRF que foi uma figura que bolsonarista, lavajatista e tudo mais, e aí acabou tendo toda uma pressão para que ele mudasse. Ele acabou mudando mesmo ali depois de poucos dias. Então foi acho que foi a primeira grande polêmica em relação a uma ação de um ministro de Lula, né? E essa pressão veio justamente da galera que apoia o Lula, a galera petista e tudo mais, da esquerda, né? Enfim. Então foi já uma pequena turbulência ali nos ministérios. Teve um debate, né, entre o Nicolas Ferreira e o Guilherme Boulos na CNN, que eu inclusive comentei aqui, foi um vídeo que teve bastante repercussão também, que foi um debate assim bem louco, bem doido, bem bizarro, né? Que mostra assim um nível, como a coisa é diferente, né, entre uma figura como Boulos e uma figura como Nicolas Ferreira, né, que é uma figura ali da extrema direita bolsonarista, né? De como o nível desse cara, né? Inclusive esse cara tinha ganhado um destaque também por conta de um outro debate aí que ele fez na internet com o Nando Moura, outras figuras assim. E sempre de forma bizarra, sempre com ad hominems, com ataques, né, a pessoas da forma mais baixa possível, né? Então assim, e foi um dos caras mais votados, né? Ele foi o mais votado, inclusive. O Guilherme Boulos acho que foi o segundo mais votado do Brasil, né, para deputado federal. E assim, bem louco isso, assim. Você vê com essas duas figuras bem diferentes, né, representando dois blocos bem diferentes ali. O que também denota esse clima de rivalidade, esse clima de extremos, vamos dizer assim, né, de certo modo, né.
não extremos no sentido de dizer que o Boulos é uma extrema esquerda ou algo do tipo, mas no sentido de mostrar como não há nenhum tipo de convergência entre essas duas figuras, né? Eu acho que isso vale destacar, né? Também marcante foi quando o Bolsonaro foi, né, num evento católico, né? E os bolsonaristas foram lá e fizeram assim, mó zoeira, fizeram uma coisa assim bem bizarra, né? Foi um evento catastrófico, assim, né? Um evento que mostrou assim também muito de como eles agem, como eles são intolerantes, né? Inclusive com a própria religião, que é uma coisa que eles pregam tanto, né? Então assim, denota ali uma incoerência também muito grande por parte deles, né? Um desrespeito ali a um evento religioso também. Duas coisas, vamos assim, parecidas, né, em relação à eleição que se destacaram muito foram os debates, né? Principalmente os debates de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, que ficaram divididos ali. Algumas pessoas acham que o Lula foi melhor, outros acham que o Bolsonaro foi melhor, enfim, né? Usaram cada um suas estratégias ali. Em alguns momentos o Lula deu um show, foi muito melhor, mas o Bolsonaro conseguiu também ali algumas estratégias também convencer seu público, né? Cada um fala para um seu público específico, então tem toda uma é um pouco difícil também a gente avaliar assim quem ganhou um debate ou não, porque é difícil estabelecer um parâmetro assim muito rigoroso, né? Mas enfim, além disso tiveram também as entrevistas que eles fizeram no Flow, né? O Lula fez uma entrevista no Flow e bateu todos os recordes, né, e tal. Aí depois o Bolsonaro foi fazer uma entrevista em outro podcast ali do Vilela. Aí parece que bateu o recorde de novo, mas tem toda uma polêmica em relação a esses recordes, né? Esses números que o Bolsonaro consegue também. Porque claramente também tem muitos robôs, tem muita coisa, né? Então é difícil a gente ter uma precisão, né? Aí o Igor disse que também isso deve ter acontecido em relação à questão do Lula, enfim. É óbvio que a gente sabe que em ambos os casos muita gente assistiu, mas é difícil a gente ter um parâmetro de quantas pessoas realmente assistiram cada uma dessas entrevistas. A gente só sabe que foram muitas, né? E que bateram recordes, né? É um dos dias mais esperados do ano, com certeza, para todo mundo, foi o dia, né? Foi do resultado das eleições, né? A gente fez um vídeo aqui no canal no mesmo dia. Foi um vídeo que teve muito sucesso, assim, né? Muita repercussão, né? Foi uma live, inclusive, né? E, assim, foi bem interessante, porque tiveram algumas coisas meio engraçadas, né? Como o William Bonner abrindo uma lata de, segundo ele, água, né? Na hora que foi anunciada a vitória do Lula, né? Praticamente, né? Acho que foi naquele momento foi anunciado, né? Pede para beber água e abre uma latinha ali, que é meio estranho, né? Mas claramente em tom de ironia, né? Comemorando, né? Inclusive já apareceu depois um vídeo do pessoal da Globo comemorando a vitória do Lula, né? Isso faz com que isso crie-se também teorias conspiratórias aí parte dos bolsonaristas, né? Mas foi engraçado, não dá para negar que foi engraçado. Esse momento, né, do William Bonner, eu acho que o William Bonner conseguiu ganhar a cena ali, né? Além dele ter ganhado a cena já nos debates ali, né? O debate que teve na Globo, com o Padre Kelmo, né? Ele perdendo a paciência com o Padre Kelmo. E já no fim do ano agora, né? Depois de anunciada a vitória do Lula, começou aquele negócio dos bloqueios nas estradas que até hoje a gente vê, até poucos dias a gente está vendo muitos relatos sobre isso, né? Tiveram torcidas organizadas se reuniram para tirar aquele pessoal que primeiro eles estavam bloqueando estradas e tudo mais, né? E aí tiveram ações contrárias a isso e tal. Depois eles começaram a ficar em outros lugares, mais protestando mesmo, acampando, né? E fazendo vídeos, né? Se tornaram vídeos virais, engraçados, né? Como do Patriota do Caminhão, outras figuras assim, pitorescas, né? Cogos fazendo vídeos lá, indo para lá, para as manifestações, falando um bocado de doidice. Então tiveram muitas cenas tragicômicas, né? E
engraçadas mesmo, de tão bizarras, né? Mas ao mesmo tempo preocupantes, né? Analisar, né, gente, a questão aí do Lula em relação à questão do mercado, né? O Lula tomou algumas medidas ali, algumas indicações dele, que geraram fuzuê aí, parte da mídia, parte do mercado, né? Então, e o Lula foi bem enfático, né? Não cedeu assim, como talvez alguns esperassem. E isso fez com que a coisa tomasse uma proporção talvez um pouco maior, mas aparentemente a coisa depois acabou, pelo menos por parte da mídia, que a gente foi vendo ao longo dos outros dias, foi uma maior aceitação, vamos dizer assim, mesmo do Haddad, ou de algumas figuras ali. Algumas outras não tanto, né, como por exemplo a questão do Mercadante no BNDES, né, que eu acho que foi a mais polêmica, né. Aí depois teve a questão da Tebet, que foi pressionada, né, tem que aceitar a Tebet, tem que aceitar a Tebet. Aí finalmente o Lula colocou ela no ministério, e isso depois acabou virando a grande notícia, né? Que a mídia, ela também tem esse aspecto dela viver de notícias novas, né? Então às vezes ela fala de uma coisa, dá um destaque enorme para algo, mas aquilo ali não tem como ficar muitos dias ou semanas, principalmente, sendo faladas sempre. Então ela tem que trazer outras coisas novas, né? Então, parou de falar do Mercadante, aí foi falar da Simone Tebet, entendeu? Então, muitas vezes, algumas notícias preocupam muitas pessoas, né? Mas, na verdade, elas têm um tom muito forte também de sensacionalismo. Além, evidentemente, dos interesses econômicos, né? Desses grupos. Mas tem também essa questão do sensacionalismo, essa questão também de vender jornal, vender notícia, vamos dizer assim, né? Não jornal necessariamente impresso ou algo assim. Mas de vender notícias, de ganhar destaque, né? Essas coisas. Então, acabou que os olhos se voltaram muito agora nesses últimos dias para a questão da Simone Tebet ali, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez aqui um resumão do ano, né? Muitas coisas aconteceram. Retrospectiva aqui, né? Nossa retrospectiva geral aqui, né? Espero que vocês tenham gostado e até mais.